quais as diferenças de valor e preço? Chegando finalmente a um ponto fundamental do nosso debate, afinal, qual é a diferença entre o valor e o preço das coisas? Nós já entendemos que o valor ele é igual à quantidade de trabalho socialmente necessária para a produção de uma mercadoria. Para ficar mais fácil a explicação, é necessário destacar antes que sempre existirá uma taxa média de lucro praticada em determinada época histórica, uma vez que essa é a força propulsora e o farol para a alocação de recursos. Sempre se dará com base nessa taxa. Inclusive já vimos que essa taxa de lucro ela tem tendencialmente caído com o desenvolvimento das forças produtivas. Partindo então desse ponto, no mercado, nós teremos a indicação do preço da mercadoria como instrumento de cálculo econômico, e assim poderemos identificar a produtividade de determinado capital e avaliar se determinado capital está abaixo, na média ou acima da produtividade social média. A taxa de lucro ela é tão importante porque ela vai atuar como ponto de equilíbrio, tendo em vista que, vamos supor que nós tenhamos 3 diferentes setores produtivos que produzam diferentes mercadorias. O que acontece é que haverá uma pressão necessária de mercado para uma constante equalização da taxa de lucro entre esses diferentes setores do seguinte modo. Vamos supor que o setor A teria uma taxa de lucro de 5%, enquanto o setor B teria uma taxa de lucro de 15%, que nesse nosso exemplo seria igual à nossa taxa média de lucro. Consequentemente, esse seria aqui o nosso ponto de equilíbrio dessa taxa. E também vamos supor que um setor C teria uma taxa de lucro de 25%. O que iria acontecer aqui nesse caso é que iria existir um sinal de mercado a partir da taxa de lucro que o capital do setor A deveria produzir menos, enquanto haveria um maior interesse por se produzir mais no setor C. Consequentemente, o capital que estaria alocado em A iria migrar para setores mais produtivos, nesse nosso exemplo aqui, o setor C, até que esse setor que estaria operando com sobrelucro acabaria por reduzir a sua taxa de lucro até a média social de 15%, assim como também a taxa de lucro de A aumentaria em razão de uma produção menor. Esse seria o cenário macro, onde nós, olhando de fora, perceberíamos a tendência à formação dessa taxa de lucro média. Agora, olhando do ponto de vista do produtor individual, vamos tomar, então, como pressuposto que nós teríamos essa taxa média de lucro de 15% e que faríamos o investimento, então, no total de R$300 mil na seguinte proporção: R$200 mil em capital constante e R$100 mil em capital variável. Já explicamos aqui o que se trata cada um deles. Se você não viu, volta nos vídeos anteriores. Então, considerando que a taxa média de lucro é de 15%, sobre esses 300 mil, eu espero então extrair um mais valor de R$45 mil. Logo, esses 45 mil, eu provisoriamente vou adicionar eles no valor da minha mercadoria. Neste exemplo em específico, seriam produzidas 1.000 mercadorias, então nós teríamos R$300 mil de investimento mais 45 mil de mais-valia dividido pelas 1.000 unidades. Teríamos cada mercadoria individual por um preço de R$345. Nesse momento, eu levo a minha mercadoria ao mercado, e então podemos nos deparar com 3 hipóteses. A primeira delas é que as mercadorias equivalentes estão sendo vendidas pelo exato mesmo preço. Nesse cenário, nós teríamos a perfeita indicação que o meu capital está produzindo com a exata média social do trabalho necessário. Nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Um tiro certeiro. Precisamos concordar que, inclusive, esta é a menor possibilidade de que venha a ocorrer na prática. Mas essa seria a única situação onde o meu preço e o valor
seriam exatamente iguais. Entende então que o preço e o valor não são a mesma coisa, mas eventualmente, nessa situação inclusive, eles poderiam ser exatamente iguais. O que também pode acontecer é se chegar ao mercado com essa mercadoria ao mesmo preço de R$ 345 e perceber que no mercado está sendo praticado um preço de R$ 300. Nesta situação, então, para se adequar ao mercado, este meu capital mercadoria precisaria ser realizado pelos mesmos 300, abrindo mão assim de R$ 45, que corresponderiam exatamente ao mais valor esperado no início do investimento. Ou seja, na prática, estaria realizando um lucro de 0%. E isso nos indica claramente que essa mercadoria foi produzida de maneira ineficiente, utilizando mais capital do que o necessário da média social para sua produção. Logo, socialmente falando, foi necessário mais tempo de trabalho para sua produção do que a média das demais forças produtivas em um determinado momento histórico demandava. Se esse capital fosse mais improdutivo, poderia eu até ter prejuízo, ou seja, meu custo de produção seria maior do que o valor que está sendo praticado, e inclusive com lucros mais valor, por outros capitais que se encontram no mercado. O resultado é que este capital que está produzindo é improdutivo e vai ser expurgado do mercado. Esse é um problema frequente entre pequenos produtores e mais um indicativo de como o capital acabará tendendo ao monopólio em razão dessa necessidade de se tornar cada vez mais produtivo. Um pequeno produtor muito provavelmente não conseguirá se apropriar de todo o mais-valor na taxa média de lucro, considerando que terá provavelmente uma produtividade no mínimo um pouco inferior à média, e assim sempre terá a taxa de lucro também menor do que a média, e estará muito perto de ter prejuízo e ser eliminado do mercado. Por esse mesmo mecanismo é que o próprio capitalismo se mostrou extremamente eficiente no desenvolvimento de suas forças produtivas sociais. Até por causa desse mecanismo, selecionando sempre os capitais mais eficientes e descartando aqueles que são menos eficientes. Contudo, o seu próprio desenvolvimento gera a sua exaustão como motor do avanço social, conforme as contradições que vimos no vídeo 3. A causa do desenvolvimento do capitalismo é a mesma que levará ao seu fim, em razão das suas próprias contradições. Retornando ao exemplo, também existiria a possibilidade de quando eu chegasse ao mercado com uma mercadoria no valor de R$ 345, o valor praticado seja eventualmente de R$ 390. Isso permitiria a esse capital mercadoria ser realizado por esses mesmos 390, assim praticando objetivamente uma taxa de lucro de 30%. Nesse caso, além dos R$ 45 apropriados pela extração de mais-valia do próprio capital variável, ou seja, dos próprios trabalhadores, também se apropriaria de mais R$ 45 de mais valor produzido, contudo esse por outros capitais menos produtivos. É nesse processo que ocorre uma transferência de valor de um capital menos produtivo para um mais produtivo. É isso que precisamos entender quando vamos falar de preço e valor. A troca feita no mercado será a partir dos preços. Pode se tratar de uma troca entre valores equivalentes ou valores não equivalentes. Para fins de facilitar a explicação nos vídeos anteriores, sempre tratamos como se as trocas se dessem sempre por seus valores equivalentes, onde os preços equivaleriam exatamente aos seus valores, e é esse o determinante para nós entendermos o valor, pois se sempre houvesse uma troca de equivalentes, em tese sempre haveria mais valor a ser apropriado pelo capital produtivo, o que sabemos que não é verdade. Isso se dá em razão de, quando mercadorias, por exemplo, são produzidas com mais valor do que aquele socialmente necessário, o valor realizado no mercado será reduzido. Temos uma troca de não equivalentes. A pergunta que se faz agora é: para onde foi então o restante do valor
em forma de mais valor produzido, este valor será transferido e apropriado em outra troca de não equivalentes. Em outra troca. Mas que troca é essa? Essa é a troca de uma mercadoria que é produzida com menos trabalho social do que o necessário, uma vez que, nesse caso, ela estará sendo vendida com um sobrelucro e o seu proprietário, além da integridade do mais-valor produzido em seu próprio processo produtivo, estará também se apropriando de um mais-valor que foi produzido por outro capital variável, que não o seu próprio. Foi de um capital variável menos produtivo, contudo que se encontra no mesmo nível de concorrência de mercado. Eis o motivo de que é tão difícil para o pequeno produtor se manter vivo dentro do mercado. Em outros termos, isso quer dizer que é como se imaginássemos que todo o capital produzido irá aumentar o tamanho de um bolo com o seu próprio capital variável movimentado. Contudo, as frações da divisão e apropriação desse mais-valor se dará de modo diverso, conforme o nível de produtividade e também conforme o tipo do capital aplicado, seja ele capital industrial, comercial, financeiro ou serviços. Trataremos disso em outra oportunidade. Voltando então aqui à identificação da diferença de valor e preço, eu vou usar um exemplo banal que os adeptos da teoria do valor subjetivo costumam usar, que é sobre, por exemplo, vender uma garrafa de água no deserto. Primeiramente, desconsiderando que esse é um exemplo totalmente anedótico e não faz o menor sentido quando nós tratamos de economia real, vamos imaginar que de fato fosse plausível essa situação. Segundo os adeptos da teoria da utilidade marginal, uma garrafa de água iria valer, entre aspas, muito mais nessa situação em face de sua oferta e demanda. O que é fato é que o valor da água permanece o mesmo. Isso é muito fácil de se perceber. Nós temos essa tendência a entender o valor intrínseco das coisas. Que um carro sempre vai valer muito mais do que uma caneta, por exemplo. O valor que essa água contém é totalmente relacionado ao trabalho que tem de se coletar essa água e transportá-la até o seu destino. É óbvio, se é muito mais difícil de você conseguir coletar a água, né, em razão da sua escassez, você vai precisar de muito mais trabalho. Agora, contudo, o preço ele poderá variar dependendo de vários fatores, que são, nesse exemplo jocoso, alguém que se aproveita de uma situação de monopólio, somente um vendedor tem água para vender e se utiliza dessa vantagem então para realizar uma troca de não equivalentes. Poderíamos supor que uma garrafa de água que valeria R$2 é vendida pelo preço de R$100. Teríamos uma troca de não equivalentes de 2 para 100. Isso poderia eventualmente ser ajustado por uma eventual concorrência entre capitais que poderia fazer o preço despencar até o valor de R$2, mas note então que esse valor ele sempre será uma base material para onde os preços deverão convergir, e ela nunca é acidental, sempre está ligado diretamente à quantidade de trabalho que existe naquela mercadoria, de fato. Essa transferência de valor também será muito importante para quando formos tratar sobre a renda da terra, entendendo esta noção de monopólio de capital e também, nesse caso de renda da terra, sobre a produtividade e a fertilidade. Então, em síntese, preço e valor serão iguais se estivermos tratando de troca de equivalentes. Preço e valor não serão iguais se estivermos tratando de trocas de não equivalentes, uma vez que o preço estará sujeito à oferta e demanda e o valor estará sujeito a trabalho socialmente necessário.